Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. Antes mesmo de iniciar a campanha às eleições municipais deste ano, aumenta o cerco ao cumprimento de normas sanitárias. Os candidatos que provocarem aglomerações na campanha irão responder na justiça. O recado vem de Brasília, como conta o repórter Carlos Alberto. O recado sai de Brasília e pode pegar muitos candidatos a prefeito e a vereador de cidades da Grande Fortaleza e do interior do estado que estimularem aglomerações como caminho para atrair votos. O coordenador dos trabalhos de fiscalização das eleições municipais, vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, disse nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal O Globo, que a campanha deste ano será atípica devido ao contexto da pandemia da Covid-19 e que, por isso, os atores políticos devem evitar a realização de eventos com aglomerações e distribuição de panfletos impressos. A Procuradoria-Geral Eleitoral é responsável por representar o Ministério Público Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Como esse pleito é municipal, o órgão fica responsável por coordenar os trabalhos de fiscalização e também discutirá os processos em grau de recursos quando chegarem ao TSE. O Ministério Público Eleitoral, segundo Renato Bril, vai fiscalizar se os candidatos descumpriram normas sanitárias expedidas pelas autoridades locais. E, caso isso ocorra, serão acionados na Justiça do ponto de vista sanitário, além das infrações eleitorais que podem ficar caracterizadas. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h21. A dedução, jornalista Beto Almeida, a partir desse conteúdo trazido pelo Carlos Alberto, com base nas declarações do vice-procurador-geral eleitoral, é de que agora o caldo vai engrossar. O recado é direto para os candidatos que já estão mais afoitos na busca por votos e estão ignorando as normas sanitárias que os obrigam a ter cautela, prudência e não estimular aglomerações que podem significar foco de disseminação do coronavírus. Um recado, Beto Almeida, que talvez passe a ser ouvido com mais atenção pelos partidos, pelos coordenadores de campanha e especialmente pelos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador das 184 cidades do Ceará. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Zenô, nós falamos já em algumas outras situações aqui comentando sobre essa preocupação do desrespeito às normas sanitárias nesse período de Covid para esta campanha. Começando pelas pré-campanha, pelas atos de pré-campanha, pela convenção, pelas convenções municipais. E aí agora vem essa matéria em nível nacional, que é do Procurador Regional, né, da República, da Procuradoria Regional da República, que vai fazer a fiscalização do pleito. E mais ainda, Luciano, agora o próprio Ministério Público do Estado do Ceará está dando sinalização de que vai ser mais incisivo, dizendo que vai adotar agora, Luciano, ação conjunta, orientação conjunta para todos os promotores eleitorais que atuam nas comarcas no interior, para que repassem essas informações para aqui, para o Ministério Público, e que sejam então feitas medidas, ações coletivas para coibir isso. E não é por outra coisa não, porque na realidade estas aglomerações que estão sendo promovidas nesta fase agora das convenções, como ficou comprovado nesse caso específico aí de Vajota, mas a gente teve também isso em Juazeiro do Norte e em vários outros municípios, não, é que põe em risco não só a saúde das pessoas, mas põe em risco a segurança da própria eleição. Olha só, se isso se resumisse apenas às convenções, menos mal. Mas, olha, nós vamos ter agora um período de campanha que começa domingo, tá certo?
Domingo, os candidatos já podem realizar algumas atividades, a campanha na internet, essas coisas todas. Mas imagine você se as normas sanitárias não forem seguidas, se houver aglomerações, se houver caminhadas, arrastões, de forma desorganizada, sem um controle sanitário, dizendo, corremos o risco de chegarmos ao dia 15 de novembro com uma nova onda de Covid pelo estado do Ceará. E quem sabe até pelo Brasil, e comprometendo inclusive a qualidade do pleito, porque com mais pessoas doentes, já está definido, essas pessoas não irão poder votar. Então nós teremos que ter controle sobre isso. Jornalista Beto Almeida, ontem, quando você chamava a atenção sobre a necessidade do Ministério Público Estadual Eleitoral ser mais rigoroso na fiscalização dessas denúncias que chegam em relação a aglomerações, você usava a expressão ao dizer que o Ministério Público Eleitoral não poderia cochilar nem perder essa briga na largada. E agora essas ações do Ministério Público Eleitoral ficam ainda mais legitimadas e fortalecidas com essas declarações do vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes, que em entrevista ao Jornal o Globo, que ganha repercussão em todo o Brasil, nesta quinta-feira, ainda fez a seguinte advertência: os candidatos e partidos vão ter que estar atentos às normas sanitárias editadas pelos estados da federação e dos municípios, além das normas nacionais. Eles vão ter que seguir o que for determinado nessas limitações editadas pelo poder público estadual e municipal. O vice-procurador-geral eleitoral disse mais: em cada estado da federação vai haver parecer técnico da autoridade sanitária estabelecendo limites para o processo eleitoral e o Ministério Público Eleitoral vai fiscalizar isso. Segundo Renato Bril, quando houver uma infração pedindo a cessação dessa conduta, ou melhor, quando houver uma infração eleitoral, o Ministério Público vai representar a Justiça Eleitoral pedindo a cessação dessa conduta e a aplicação de multa. Por enquanto, Beto Almeida, os representantes do Ministério Público Eleitoral, principalmente o vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril, fala em multa. Mas quem sabe se no rigor da fiscalização e da dimensão da infração cometida pelo candidato, pela candidata, nós não tenhamos punições mais rigorosas, até mesmo com a suspensão de campanha e quem sabe ameaça a cassação de registro dos candidatos que cometerem essa infração que coloca em risco a saúde da população. É uma infração gravíssima, tá claro, muito claro isso. Tanto é que nesta ação do Ministério Público, que foi ajuizada no caso de Vajota, Luciano, é uma ação civil pública, tá certo? Requerendo a condenação por danos morais coletivos dos dois pré-candidatos lá no município que foram apontados por ter feito uso de aglomerações durante suas convenções. A pré-candidata do MDB e o pré-candidato do PDT, além das coligações desses dois partidos. Então, nós temos aí a aplicação de multas pedidas nessa ação que foi ajuizada, a ação civil ajuizada pelo Ministério Público, que lá em Vajota, que eu digo que não se restringe apenas ao município para servir como bode expiatório, como se diz, para servir apenas como exemplo, mas que isso se estenda para todos os municípios do estado do Ceará. E essa primeira ação do Ministério Público Eleitoral, Beto Almeida, é uma forma também de inibir que outros candidatos nos demais municípios do Ceará, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do estado, cometam esse mesmo tipo de infração. Eu fiz ontem referência, quando você fazia o comentário sobre esse assunto, dizia o seguinte: é importante que, nesse momento, mesmo com as restrições impostas pelas autoridades sanitárias por meio de decretos estaduais, os candidatos tenham bom senso. Se tiver bom senso e o cuidado e o zelo pela própria saúde e principalmente a saúde dos eleitores, nós não vamos ter aglomerações. Agora, quando não se tem bom senso, quando se atropela o que é legal, o que é moral, o que é correto e, repito, o que pode ser realizado de forma com o bom senso, que é, por exemplo, manter a distância, se exigir que dentro de determinada área as pessoas cumpram essas normas do uso da máscara, que mesmo com as restrições feitas por muitos, mas a máscara ainda é apontada pelos médicos como um instrumento importante para se diminuir o risco da contaminação. Então, Beto Almeida, se existir o bom senso, nós não teremos aglomerações.
Claro, volto a dizer, no ápice da campanha, da emoção, da briga pelo voto ou do desespero para manter contato com os eleitores, alguns candidatos vão mesmo provocar essas aglomerações e que sejam punidos pelo cometimento de infrações. O que os candidatos e os próprios eleitores estão tendo dificuldade para entender é o seguinte: esta eleição é atípica, é uma eleição diferente. É uma eleição que não dá para ter corpo a corpo. É uma eleição que não dá para ter aquele contato físico que é comum num ano, numa campanha. Então, tem que conscientizar que tudo deve ser diferente. Esse é o aspecto.